Então vamos começar, né, a última das entrevistas com os candidatos a prefeito de Bento Gonçalves. Hoje recebendo aqui o candidato pelo PT, Jorge de Oliveira, e o seu vice, Dirceu Dallagnol. É isso? Eu sou Juliano Betim. O Jason, e a gente, enfim, vamos lá, né? Vamos conversar aí bastante sobre as propostas. Isso aí. Contigo, Jason. Vamos lá. Larga a primeira aí, vamos embora. Nós dividimos, pessoal, então, em vários temas, tá? Que são assuntos pertinentes aí à administração. A gente vai começar falando do plano de governo de vocês. E eu queria saber de vocês, caso eleitos, qual vai ser a principal prioridade do governo de vocês numa gestão 25 e 28? Quero dizer que é uma satisfação estar aqui, mandar um nosso abraço especial para toda cidadã e cidadão. Acho que é importante essa interlocução, né? essa comunicação nossa com o povo de Bento Gonçalves, para que eles possam nos conhecer cada vez mais e possam saber de nós quais são as nossas intenções em relação à gestão pública em Bento Gonçalves a partir de 2025. O Dirceu e eu temos um propósito muito forte na questão da participação popular, que vamos ser norteados pela vontade popular, porque esse é o nosso estilo de fazer gestão pública. Já foi assim de 2009 a 2012, quando a gente foi governo, né? A gente faz um traçado, cria um plano, um planejamento de intenções para a gestão pública de Bento, mas dentro desse planejamento a gente sempre vai ouvir a opinião popular para ele nos dar um norte do que fazer em Bento Gonçalves. Eu acho que os principais eixos mais carentes de Bento Gonçalves, eles passam pela questão da saúde, pela questão da educação. Temos um problema grave da questão da educação, que é muita falta de vagas nas escolas infantis, né? Falta de investimento, falta de atenção especial por parte da atual administração. A questão de segurança também é algo bastante preocupante para nós. E a questão das transformações climáticas, né, que eu acho que são os 4 eixos que pairam sobre o imaginário popular, nos dizendo que a gente precisa estar muito atento, porque, primeiro ponto, em todos os casos, preservar a questão da integridade de cada cidadão e cada cidadã, e depois, no segundo momento, nos preocupar com a questão da dignidade do trabalho, da manutenção dessa estrutura que cada pessoa e cada família precisa para estar bem no município, né? Satisfação de ser, mais uma vez, estar lado a lado contigo e trazendo as nossas propostas. Obrigado, Jorge. Eu também, contribuindo com o que o Jorge falou, a gente sabe que essa é a trajetória do Partido dos Trabalhadores, né? Formular esse programa de governo juntamente com a sociedade, com a população. É eles que sabem as necessidades que tem dentro do município e para eles próprio cidadão. Eles sentem isso. Então a gente elabora um programa juntamente com a sociedade. Por quê? Porque o Partido dos Trabalhadores, ele nasce das classes sociais. Ele vem de baixo. Ele olha para o cidadão. Inclusive nós temos o nosso líder, presidente Lula, que ele diz que ele não gosta da palavra governar, ele gosta da palavra cuidar. Então é isso que eu e o Jorge pretendemos, com um plano de governo robusto, né, vendo as principais necessidades, cuidar do nosso povo, cuidar da nossa cidade. Porque é assim que a gente vai deixar o cidadão mais feliz e mais satisfeito. Muito bem, e aproveitando então essa questão do cuidado e também de escutar a população, vamos falar um pouquinho sobre saúde, né? A gente sabe como está a saúde hoje no município e qual é a proposta de vocês, se caso eleitos, para melhorar essa questão da saúde, as filas que tem, né? Então a questão do hospital, tudo mais, como é que vocês estão pensando e qual que é a ação que vocês vão tomar se caso eleito? Qual seria, desculpa interromper, Jorge, qual seria a ação imediata, né, hoje para estar melhorando isso? A preocupação mais imediata que a gente percebe que temos que ter na saúde, já com a estrutura existente, melhorar muito a questão do atendimento e o acolhimento, né? A gente sabe que nas UPAs 24 horas que nós temos tanto no Botafogo como em São Roque,
de visitando as famílias nas casas e conversando com pessoas que usam diretamente o Sistema Único de Saúde, porque pela questão de não ter condições de pagar uma consulta médica, aquela pessoa de uma família trabalhadora que não tem condições de tirar do seu bolso de 300 a 500 reais, que é mais ou menos a faixa das consultas hoje, ele, claro que vai procurar o sistema gratuito, que é o Sistema Único de Saúde, né? Nós vemos que existe uma carência muito forte no tratamento direto, na humanização desse atendimento. Porque às vezes a pessoa chega no 24 horas ou em qualquer UBS, qualquer ponto de atendimento de saúde, além de ela já estar fragilizada com algum problema de saúde, se ela é mal recebida nesse ponto, a situação dela piora. Agora, se a pessoa que está lá para atender, ela recebe com educação, com carinho, para um tratamento humano, essa pessoa só com esse tratamento ela já melhora, porque ela vai entrar num ponto de atendimento com tranquilidade, sabendo que ela vai ser bem tratada. Porque a gente não pode esperar uma segunda oportunidade para causar uma primeira e boa impressão. A gente já tem que tentar, já desde o primeiro contato com o nosso cidadão, com a nossa cidadã que precisa do serviço público, que ele se sinta acolhido, né? Então, primeiro ponto, melhorar o atendimento e o acolhimento desse cidadão, porque às vezes chega de madrugada, 3 da manhã, com o filho lá com 39, 40 de febre, ele faz a consulta com o clínico geral, recebe a receita, bate na porta da farmácia pública, fechada. E aí ele tem que esperar até o outro dia de manhã, para que a farmácia abra e ele poder pegar o remédio para medicar o filho. Podia ser feito isso imediatamente. Então, essa questão de saúde, ela não há como esperar. Não tem como você marcar o dia que você vai ter algum problema de saúde, ou nem a hora, ou pode ser durante a semana, pode ser sábado e domingo. Então, essa preocupação de estar à disposição da população 24 horas por dia, no sentido de atender e de fornecer os remédios necessários, né? Esse é um primeiro momento. Aí o segundo momento, quando a gente enxerga que na nossa administração de 2009 a 2012, com o nosso saudoso Roberto Lunelli, então aquele terreno que hoje abriga a UPA 24 horas do Botafogo e abriga aquele prédio que está sendo estruturado para cuidar melhor da saúde, ele não era de propriedade do município. Numa primeira ação nossa de governo na época, a gente foi em busca dos proprietários desse terreno, que era uma universidade, né? E adquirimos para Bento esse terreno. Depois fizemos o estudo do Complexo de Saúde do Trabalhador e esse projeto foi construído. Inclusive foi discutido com toda a área de saúde qual que seria o melhor planejamento estrutural para esse Complexo de Saúde. Depois que a área de saúde opinou dentro do processo, a gente fez um estudo do projeto e aí ele começou a se tornar realidade a partir do momento que começamos a erguer as primeiras paredes e mostrar para a população que a gente realmente estava a fim de realizar esse projeto. A previsão ali é que tivesse sempre questão laboratorial, atendimento pronto 24 horas, em conjunto com o SAMU, que já existia na época, e as questões de bloco cirúrgico, UTIs, eletivas, atendendo no local de Bento, e até num momento mais completo do atendimento às de alta complexidade. Hoje em dia, Bento, por exemplo, se uma pessoa procura um clínico geral, que esse clínico decide que ela precisa de um especialista, não adianta ela procurar em Bento, porque não tem. Os especialistas que atendem Bento se descredenciaram todos do SUS. E até o próprio sistema estadual, que é o IP, tem dificuldades de oferecer especialista porque muitos da área médica de Bento se descredenciaram. Cada remuneração, né? Porque existia um sistema mais solidário, mas a classe médica de Bento preferiu ficar mais na área particular. E como levar esses especialistas para dentro da... Acontece o seguinte, hoje nós temos uma rede de referência que passa por Caxias e também em Porto Alegre, o Hospital das Clínicas, Mãe de Deus e outros lá que atendem inclusive com estudos e fazem um socorro com a população que não tem como pagar, inclusive através da residência médica, que é aqueles médicos que se formam e que antes de ir para o setor particular eles prestam um serviço para a área pública, né? E aí tem várias especialidades que ficam à disposição. Mas a carência de Bento também entra por aí pelo fato do
do clínico destinar a pessoa para ir consultar um especialista tal em tal cidade, a estrutura de transporte para as pessoas sair daqui de Bento e ir até lá onde ele foi marcado também é precária, né? Às vezes uma pessoa para consultar um especialista, eles precisam esperar 30 dias, 60 dias para achar uma vaga naquela van que vai semanalmente para Porto Alegre ou para Caxias para poder ter o seu atendimento. E dependendo do caso, até em regime de urgência, como já aconteceu casos aí que foi noticiado na imprensa local, pessoas que precisariam de um atendimento imediato levaram 20 dias, 30 dias para ser atendido. Então, às vezes, a questão não é só conseguir a consulta, é tu saber fazer a classificação das necessidades mais urgentes e levar essas pessoas porque elas têm pressa. A saúde não pode esperar. A gente fala de levar essas pessoas, né? Mas e como trazer esses especialistas e aumentar os médicos dentro de Bento Gonçalves? Vocês têm uma A questão é mais isso? ou menos a seguinte, ó. Nós sabemos que existe uma rúbrica federal e uma estadual que vem para Bento Gonçalves todos os meses. Bento Gonçalves é administrador pleno da saúde. 100% da saúde de Bento Gonçalves é responsabilidade da Prefeitura Municipal. Perfeito. Bento assumiu esse compromisso. Então vem verba federal e vem verba estadual para que nem o governo estadual nem o federal tenham esse compromisso diário de atendimento com essa verba que vem já para Bento Gonçalves tomar posse desse compromisso. Acontece que tem algumas verbas de Bento Gonçalves que elas estão sendo colocadas em rumos diferenciados e não estão sendo alocados para dentro da saúde. Você sabe quanto que é essa verba aí, total dela? O próximo? Entre o prefeito anterior e o atual, veio quase 10 milhões para a saúde. Fazendo um cálculo aproximado desse dinheiro, daria para construir praticamente mais que 2 prédios do tamanho daquele que tem na UPA. E mais os equipamentos que esse prédio precisa. A verba esteve à disposição, tanto do antecessor como do atual prefeito, e o investimento não foi feito. E essa indagação que nós temos feito todo dia, quando a gente conversa sobre saúde pública, o porquê que o investimento, o dinheiro estava lá à disposição na Caixa Econômica Federal e o Poder Público Municipal não aplicou, né? Aí até teve um caso aí que foi divulgado na imprensa local, que a secretária atual da Saúde divulgou uma nota oficial, inclusive, explicando que o município não tinha condições de dar contrapartida no projeto de investimento por causa da catástrofe. Olha, o dinheiro veio durante o mês de 22 e a catástrofe foi 23. Então, quer dizer, uma coisa que não combina com a outra, né? Então, eu acho que a responsabilidade do gestor público, ele passa por afinar os principais investimentos que o município precisa. E nós temos em mente que quando você busca a opinião popular para fazer os investimentos, tem uma chance muito maior de acertar. Quando tu traz um plano pronto e coloca em cima da mesa e chega e diz, vai ser isso, tem alguns pontos do teu projeto que pode dar errado porque tu não discutiu com a necessidade da população, né? Então, nós temos em mente que vamos concluir o Hospital do Trabalhador, vamos colocar em funcionamento aquele prédio com todas as previsões iniciais, excelência, a partida inicial do atendimento, encaminhamento para especialista, as eletivas que tem uma fila de mais de 3 mil, a questão dos procedimentos de maior complexidade, que enquanto o município não puder cumprir com esse detalhe, ele vai encaminhar para áreas de referência de Caxias do Sul e Porto Alegre. Então, a nossa intenção é que no completar desse complexo, ele possa fazer todos os atendimentos que são, inclusive, previstos dentro do projeto do próprio complexo de saúde. Né, Jorge, porque essa queixa, pelo que a gente anda conversando com a população até antes de se colocar como candidato, a gente sempre conversou sobre isso, né? Sobre saúde, e a queixa da população é a questão das cirurgias eletivas, com muito atraso, com muita demora, você espera que tem que esperar. Sim. A outra questão é quando o paciente chega, ele tem que ser levado para outra cidade para ser atendido, então ali ele tem custo, por mais que ele vá de ambulância, tudo isso, mas ele tem alimentação, ele tem o tempo que ele fica lá. Às vezes ele vai de ambulância de manhã para ser atendido em Porto Alegre, é atendido na primeira hora, mas ele não pode voltar porque ele tem que aguardar todo mundo e voltar. Então ele perde já o dia. Então essa é uma reclamação bastante forte do público. Do povo. Muito bom. Muito bem, pessoal. Vamos eu não sei se você vai continuar dentro do tema de saúde.
nós temos uma proposta além da conclusão do complexo, junto com o Hospital do Pode falar, Trabalhador. importante. Nós vamos criar no centro de Bento Gonçalves, já falamos isso abertamente para toda a imprensa e dentro das nossas páginas, que vamos criar uma nova UPA 24 horas no centro, usando aquele prédio que é o atual INSS. Bento Gonçalves já usa o prédio como atendimento diário, então nós vamos equipar esse prédio na busca com uma parceria com o Poder Federal, né? Ou a gente adquire o prédio para o município, ou a gente faz uma parceria de concessão federal para que a gente possa transformar ali aquele centro do INSS como uma UPA 24 horas, colocando ali junto a ele também a estrutura do SAMU e os acessos facilitados para que a gente possa desafogar tanto a UPA do Botafogo como a UPA de São Roque, e aí inclusive bairros que são mais próximos do centro que das outras regiões da cidade vão ter uma agilidade maior para a chegada, né? E tem outras questões também que são bastante importantes em outros assuntos que vão facilitar de maneira indireta, mas vai ser no conjunto das A coisas própria também. proximidade com o hospital, né, Jorge? Fica bem para coisas mais complexas também. Né? Muito bem. Falando então sobre educação agora, a gente vê que a cidade ela vem crescendo, né? Todo mês chegam novas pessoas. A gente até debatia esse dado, só que a gente não tem preciso quantas pessoas... Em média, 1.500 pessoas por ano vêm morar em Bento Gonçalves. 1.500 por ano, a gente falava mais ou menos nesse dado. E a gente vê com isso, claro, um aumento de demanda, né, na parte de educação, de vagas em creche, de escolas. E a gente sabe que é difícil, né? Tem meios, mas é difícil fazer essa gestão. E a gente quer falar sobre um tema específico, que é o que a gente escuta muita reclamação, que é a proximidade. Porque... Cara, hoje tu vai ver 90% dos pais trabalham longe de casa, né? É uma logística muito difícil de tu tá levando teu filho para uma escola muito distante da tua casa, e é o problema que a gente enfrenta há muito tempo, né? Não é demérito do último governo, é uma coisa que já vem acontecendo com esse aumento, né? Crescente, né? É crescente. Qual é a ideia de vocês e qual a proposta para que a gente possa aproximar, né, o aluno da casa da escola, para que fique uma logística melhor para os pais, para a gente conseguir ter essa facilidade? Quer mais? Olha, quando nós fomos governo de 2009 a 2012, nós construímos 4 escolas infantis e a gente começou a trabalhar fortemente na necessidade maior de vagas, na compra de vagas na rede particular de escolinhas. Mas o principal norte que a gente sempre perseguiu foi exatamente fazer um zoneamento, né, de cada região da cidade, para que, por exemplo, na Arco-Íris da Alegria, que foi uma obra nossa ali no Vila Nova 2, os moradores do Vila Nova 2 façam uso desse espaço para que a mãe saia de casa e ande em uma quadra, 2 quadras, já esteja na escolinha deixando seu filho. Hoje, do jeito que está, eu tenho exemplo particular, que eu tenho um filho de 1 ano e pouco, eu moro no Vila Nova 2 e tenho que levar meu filho na Licor Sul. Que é do zoneamento. Então, e tem crianças que estão na creche do Vila Nova 2 que moram em outro bairro. Então, essa bagunça que está acontecendo, ela pode ser organizada no sentido de oferecer para as pessoas que moram no bairro, do próprio bairro, a sua vaga. E aí tu cria uma tranquilidade maior, porque no momento que tu coloca uma criança em outro bairro, que não é o seu, não é só questão de tempo. Às vezes a mãe tem que pegar um ônibus para levar a criança até a creche, outro ônibus para ir trabalhar, isso gera despesa, isso gera estresse, e às vezes o pai precisa sair no horário mais cedo que a mãe, ou coisa parecida, ou vice-versa, daqui a pouco o pai sai 6h30 para trabalhar, a mãe sai às 7h, esses desencontros de horários, esse curto tempo entre acordar e ir trabalhar, causa muitos transtornos. Então tu imagina uma mãe que sai a pé de casa, anda 2, 3 quadras para pegar um ônibus, dia de chuva ou tempo de inverno. Então todas essas coisas, porque o nosso clima serrano aqui ele é bastante rigoroso. É complicado. Né? Então se a gente cria condições estruturais, a gente já começa a trabalhar a dignidade da família lá no lar, lá na rua dele, buscando estruturar a questão de escolinhas para que a família sofra menos e atenda de maneira mais rápida as suas necessidades, né? E, claro, a construção de novas escolas infantis está no nosso plano. Vamos buscar investimentos. Se for o caso, vamos trazer também para a educação verbas federais, porque não adianta. Se o prefeito pensa que é suficiente ele estar dentro do gabinete e apenas assinar verbas obrigatórias, nem precisa de prefeito. Basta chegar lá, assinar o papel, porque pela lei federal tem algumas porcentagens de
investimentos em setores que são obrigatórios. Tanto por cento tem que ir para a saúde, tanto por cento tem que ir para a segurança, tanto por cento tem que ir para a educação, tanto por cento tem que ir para a infraestrutura, né? Agora, o prefeito tem que ter a humildade e a coragem de sair do gabinete e ir até a esfera federal e dizer, olha, esses tanto por cento que o Bento Gonçalves está recebendo não está sendo suficiente. Nós viemos aqui porque queremos liberação de mais verba, porque nós precisamos de mais investimentos. E existem rúbricas extras para os municípios. Basta o prefeito se mexer de casa e ir até lá buscar. E nós fizemos isso durante o período de 2009 a 2012. Vamos fazer de novo, vamos buscar muitos investimentos para que a gente consiga estruturar também a questão da educação. Agora, E é importante, né, Jorge, essa questão do zoneamento e da estruturação, de ter estrutura no bairro, no local, porque o que acontece? Com essa questão de compra de vagas, aí tu tira a criança lá do outro bairro para trazer para esse bairro aqui. Quem é que está sofrendo com isso? O gestor está resolvendo um problema dele. Mas quem sofre é o pai e a mãe da criança, que tem que se deslocar, a criança que tem que se deslocar. além de aumentar o trânsito, né? Além de Uma isso, série é complicado. de outros problemas que... Série de outro outros problema problemas sério. tentando resolver, isso se torna paliativo, né? Então, essa Sim. questão de você construir, fazer esse zoneamento e a criança que está no bairro, ela seja atendida ali naquela zona, vai facilitar e vai resolver muitos outros problemas, além desse problema da... Hoje vocês têm ideia de quantas escolas municipais têm e escolinhas? Escolinhas municipais, não tinha de cabeça, agora mais que é 14, hein? Ou é mais que 14? Agora, desculpa, eu não vou Sim. passar esse dado para Sim. não, com medo, não posso, Eu também. não posso E errar, outro- né? Não e tem outro- exatamente. E um valor médio de quanto custa um estudante para o município? Vocês O teriam? município da escolinha infantil, geralmente o município, quando compra uma vaga particular, ele custa em torno de 700 a 800 reais por aí. A vaga mensal que o município Sim. compra. Isso no infantil. No infantil. E para os maiores? Para as séries iniciais, ele dá mais de R$1.000 o custo mensal. Dá mais, sim. Muito bem. Custo vamos- mensal mais de R$1.000, dá o valor da particular. É, mas é isso aí, é a conta. É que a questão é a seguinte, quer ver? Como é que não temos Ah. educação e nem professor para... É Já que o valor é tão alto? que a gente fala nesse custo individual, mas é toda uma estrutura, né? Uhum. O município não só mantém quadro de funcionamento, como mantém merenda em dia, mantém material didático, Uhum. né? Custo de professores e a questão da manutenção estrutural também, Sim. que ela é cara. Sim. Para te construir, para te manter funcionando, a coisa... Não, a o qualidade é muito boa das caixas. É. Eu já acompanhei. Nós temos como exemplo lá no bairro onde eu moro, que eu moro no bairro Vila Nova 2, quando a gente foi governo, existia uma parte do colégio construída, e aí foi feito mais um investimento lá que adequou todo o colégio à questão de acessibilidade, de inclusão. No caso do Maria Benino, Vila Nova 2, se tiver uma criança que porte alguma deficiência, ou ela seja cadeirante, ou seja alguma deficiência física, essa parte do prédio que foi feita a reforma, ela oferece todas as condições de acesso para essa criança, para que ela se sinta incluída dentro da turma de maneira normal, sem nenhum prejuízo na educação dela. Basta que ela consiga frequentar a aula, porque essa ideia de inclusão, ela já iniciou lá desde 2002, quando o presidente Lula assumiu o primeiro governo, foi criado os marcos regulatórios e o Código Civil Brasileiro, prevendo que todo adulto e toda criança que porte algum tipo de necessidade especial, ele tenha nos colégios e nos prédios públicos um acesso liberado para que ele entre e desfrute daquele espaço como qualquer outra pessoa. Eu tenho um assunto que é minha opinião, eu acho legal também a gente ter a opinião de vocês quando a gente fala em... Eu não sei se faz parte desse... Foi um decreto, não foi? Não, foi uma... Não, foi um código. Um código, né? Um código. Não sei se faz parte, mas teve uma alteração, né? Que antes nós tínhamos escolas especializadas para crianças com deficiência. Sim. E hoje existe essa questão, né, da inclusão, inclusão. que eles têm que estar numa escola normal. Sim. No meu ponto de vista, óbvio, né? A gente tem que ter essa inclusão, mas será que isso não prejudica o ensino e a qualidade de aprendizado das outras crianças também que não portam de necessidade? Porque eu tenho irmãs que são professoras, né? E é uma dificuldade muito grande. Essas crianças acabam, de novo, né? Elas têm que ter um atendimento especializado, mas eu gostava muito da ideia quando existia PAI ou escolas especializadas,
para essas crianças, para esse meio delas. Eu não sei se isso está, no meu ponto de vista, o que vocês acham? Meu ponto de vista prejudica a educação como um todo, tanto desta criança quanto dos demais. Eu acho que o grande desafio da rede de ensino, seja ela pública, particular, municipal, estadual, federal, é que os seus quadros de atendimento estejam qualificados. Porque assim, tem crianças que precisam de uma educação especial. Aquela criança, por exemplo, que tem algum tipo de problema que ela não está acostumada dentro de casa, sair no banheiro, tomar banho sozinha. Então, essa criança precisa daquela educação especial individual. Mas a questão daquela criança que porta algum tipo de deficiência, ela pode ter dificuldade de locomoção, ela pode ter dificuldade de visão, Sim. ou de repente de até algum tipo de tratamento que melhore a audição dela, mas a questão psicológica, a questão de participação dentro do aprendizado, ele não se diferencia, porque onde tem uma frequência bastante grande de pessoas com deficiência visual, se trabalha Libras. E hoje em dia existem muitas iniciativas de pessoas que estão estudando educação especial. E qual é o desafio do gestor público para ele poder absorver essa criança que precisa estar incluída no meio da turma de uma maneira normal? É que ele prepare o quadro já existente para que o professor que está lá, ele saiba lidar com esses casos. Exatamente, é isso aí. Eu acho que os centros como existia a PAI e outros que tu citou agora, na verdade eles segregam essa criança. E o ideal é que você inclua essa criança no meio social. Você deve estar lembrado que há umas 3 décadas, umas 4 décadas atrás, tinha famílias que até tinham vergonha de mostrar para a sociedade que tinha um filho com uma certa deficiência. Hoje em dia isso mudou muito. Certeza. As crianças fazem questão de mostrar que tem um componente, um integrante da família que porta alguma necessidade e que a sociedade em si se dá as mãos e começa a tentar ajudar a solucionar aquela questão. Tem a questão do autismo também, que hoje em dia é muito que é o que mais se vê falado. Hoje em dia é muito falada. A síndrome de fala. autismo, por exemplo, tinha uma época que as famílias tinham pessoas assim, os integrantes, mas elas não detectavam isso. Sim, nem E aí, a partir do momento que houve um estudo da questão psicológica, neurológica, os estudos mais aprofundados começaram a perceber a diferença entre alguém que nasce, cresce, aprende as coisas e anda de uma maneira normal, sem precisar de nenhum tipo de ajuda, e aquela pessoa que tem um aspecto físico normal, vive de maneira mais ou menos integrada na família, mas que de repente ela vive no mundo dela, meio desligado e tal. Se tem um nível, tem os níveis, né, diferentes. E uma coisa interessantíssima que eu percebi nessa questão do autismo, que geralmente quem tem síndrome de autismo tem uma inteligência fantástica. É que na verdade eles têm o hiperfoco, né? Eu tenho irmão, né, Mas vendo então, também um pouquinho isso a aí. preocupação dele ali, eu acho interessante porque quando se resolveu fazer essa inclusão, nós não tínhamos um quadro profissional preparado para receber. É isso. Então, por isso que o problema ele estava um pouquinho maior. Mas no decorrer do tempo, isso vem melhorando. E aí o quadro profissional também está se aperfeiçoando e eu acho que isso aí cada vez vai evoluindo mais e vai ficando... Mas eu acho que é esse o ponto mesmo, Dallagnol, porque a gente vê as pessoas, os professores se preparando mais, né? Porque a rede pública não tem condições de ter uma monitora, que eles chamam, né? Na rede particular, os pais pagam um monitor para ficar com o filho na escola. Eu tenho um irmão que tem síndrome de West, né? A minha mãe, agora no caso, é presidente da PAI. Não reside mais em Bento, porque tá em Marau, mas tá lá. Então isso é bela atende na nossa família. Então, e conhecendo várias, tanto que ela entrou para presidente da PAI justamente para poder ajudar não só o meu irmão dela, mas também os demais crianças. E aí a gente entra no assunto que é a questão que vocês trouxeram, que é a capacitação. É isso aí, é o né? ponto. Esse é o De ponto. fazer tudo isso. Então, quando a gente fala de capacitação, a gente já pensa também no empresário, né? Que a gente escuta muito esse empresariado falar que não tem mão de obra. E essa mão de obra que ele quer dizer mão de obra qualificada, né? E aí, quando a gente conversa com a população, e vocês devem estar escutando isso muito, é que não tem emprego. Né? Então, como que vocês pensam fazer e o que fazer para, além de capacitar, diminuir essa quantidade de pessoas desempregadas? Porque quem passa pela manhã ali vê a quantidade de gente na fila, né, para desemprego. Então, nessa questão aí de emprego e renda, o que vocês trazem para efetivamente fazer e melhorar, né, dentro desse contexto aí?
Eu acho que a busca de aperfeiçoamento e qualificação técnica, ela vai ser sempre uma coisa constante. Por quê? Porque no momento que você consegue fazer uma ação de qualificação das pessoas que trabalham na cidade e aí começar a preencher melhor as vagas daquelas empresas que querem um profissional qualificado, vão chegando mais pessoas, mais moradores para a cidade. Nós temos, por exemplo, eu vou citar um exemplo, nós temos haitianos brasileiros aí, mais de 2.000 em Bento. Todos precisam de qualificação. Não que eles não tenham trazido do país deles já um certo conhecimento, mas todo chegado em um local diferente, de sistema diferente, precisa de uma busca de conhecimento para poder se adaptar àquilo tem que um está choque, lá. né? E também imigrantes nossos, tanto do nosso estado como várias regiões do país, vêm para cá, né? Então, existe o sistema S, né? Que é o sistema que busca qualificação em todas as áreas, industrial, a parte de administrativa, onde as pessoas, inclusive, quando são jovens, começam a ser inseridas no mercado pelo jovem aprendiz, e tem aquela questão também da preparação da pessoa que está trabalhando numa área, não está satisfeito com aquela área, ele busca nesses centros de qualificação. Olha, eu trabalho como construtor, mas o meu sonho é ser fabricante de móveis, ou é fazer móveis sob medida. Aí, o próprio Senai é um exemplo. Senat, Centro Integrado, né? São centros assim que buscam atender aquele que mais precisa de qualificação profissional e colocar no mercado pessoas já com uma certa ideia do que querem fazer. Eu acho que o estudo vocacional é uma coisa interessantíssima, porque quando tu faz o que tu gosta, naturalmente tu vai render mais naquilo que tu gosta. É isso aí. Então o nosso pensamento também é dentro dessa ideia. Citando qualquer área, saúde, segurança, educação, a parte estrutural do município e outras áreas de desenvolvimento, é essencial que a gente possa descobrir, até no quadro que já está existente, por exemplo, na prefeitura. Eu vou entrar lá de prefeito, eu vou querer saber como é o quadro funcional da prefeitura. Aquelas pessoas que estão numa função determinada e que manifestaram o desejo de não estar mais lá e trabalhar em outra área do setor público, nós vamos criar um canal uma abertura para que essa pessoa possa se qualificar dentro do quadro público, para que ela possa ir fazer o que ela gosta. E assim tu vai ter um funcionário, uma pessoa com maior satisfação de realização e que vai te dar uma resposta melhor na função que ela vai fazer. Então eu acho que o pensamento geral ele deve ser isso. As próprias empresas, eu acho que buscam isso também, né? Sim, e eu fico pensando a questão da verba para conseguir fazer isso, até porque quem vai capacitar, a gente vem de treinamento e trabalha com isso, já trabalhou bastante forte nisso, trazer esse profissional qualificado, ele tem um custo alto. Tem. Vai qualificar outros, né? Tem. Da onde que vai sair essa verba para... Hoje em dia, o governo federal investe muito pesado na questão dos institutos federais, nas próprias universidades, financia caríssimas pesquisas, né, que estudam, além da questão da qualificação profissional, toda a questão antropológica, toda a questão social, para descobrir o perfil dessa população, digamos, porque nós temos aqui em Bento uma população muito diversificada, né? Então, no momento que você recebe uma pessoa que veio de uma descendência, que tem um costume, que tem uma cultura, tu tem que descobrir nele qual é a principal aptidão que ele tem para fazer, né? Tem pessoas de origem alemã, de origem afro, de origem italiana, de origem portuguesa. Então essa pessoa já traz meio que na genética dela aquela tendência de trabalhar numa certa área. Eu acho que o poder público tem que ter essa sensibilidade de descobrir na pessoa o que ela pode fazer de melhor. É interessante. E investir, tanto no público como no privado, em parceria, inclusive público-privada, né, que possa oferecer espaço e parceria com os empresários para melhorar esse quadro funcional. Muito bem. E hoje tem uma outra camada que está aí, que também precisa ser dada atenção, que ainda está nesse mundo do trabalho, que procura esse espaço, que é aquela camada da terceira idade, né? Também. Nós tivemos um encontro importante com os conselhos, muito bem lembrado, Disseu. Nós tivemos um encontro com os conselhos de Bento Gonçalves e o pessoal que cuida da questão do idoso, que trabalha no conselho do idoso, manifestou essa preocupação. Porque a pessoa chega na terceira idade, ela chegou com 60 e poucos anos, a pessoa é jovem. Hoje em dia a expectativa de vida... Hoje é jovem. 87 anos a expectativa de média, mas tem gente que vive mais do que isso. A própria idade mínima da aposentadoria que subiu, então, cara, o cara tem que estar ativo com 60 anos, né? Tem que estar trabalhando. Então, a preocupação daquelas pessoas que mesmo que cheguem na fase de aposentadoria, elas não querem ficar sedentárias, elas querem
ocupar uma outra função para se manterem ativos, né? Até porque o valor da aposentadoria também não supre as necessidades supre as hoje, né? necessidades. E tem, Na nossa cidade, né? e o Vamos falar pensamento também que a gente tá analisando, que hoje em dia chegam mais pessoas na fase de terceira idade do que nascem novos membros da sociedade. Sim, a idade Então está está aumentando, né? aumentando muito a faixa etária dos 60 anos para cima. Então o gestor tem que estar preocupado com isso, tem que criar estrutura para que as pessoas, além de estarem numa zona de conforto, por ter já cumprido sua fase de trabalho na vida, que elas queiram continuar ativas para se manterem saudáveis, né? Que é bastante importante. E ao mesmo tempo, né, a questão também da capacitação dessas pessoas, porque, cara, hoje tudo muda muito rápido, né? Muda. Pegar as inteligências Mas tem uma artificiais inteligência artificial chegando já, né? se tu, cara, né, e o cara precisa trabalhar também, precisa Claro. enfim, em todas as áreas, né? Muito bem, pessoal. Vamos para mais um tema que é segurança pública, que a gente conversou um pouquinho no início, né? Jorge, tu comentou, tu falou alguma coisa, mas a gente vê uma crescente, né, da questão de facções, né, em todo o estado, no Brasil Todo inteiro, Brasil. né, em todo o No mundo Brasil, afora também. mundo afora. E a gente entende que a questão de segurança pública também muito passa pelo cobertor do estado, né, que a gente tem, né, uma grande parte vem do estado, mas em Bento Gonçalves, o que vocês têm como ideia, como proposta para estar melhorando, né? Bento por si só não é uma cidade segura, a gente acaba vendo muitas coisas agora em função desse crescimento, né, de facções, e a gente vê que as pessoas também que acabam sendo assassinadas e que aconteceu, né, muito nos últimos tempos, tem ligação, né? Até a última semana completou esse ano 30 homicídios, né? É, bastante, né? É bastante. Para a proporção de Bento é bastante. Mas a maioria são ligadas a tráfico, né? Grupos, Facções, inclusive e a disputa de espaço, né? Vamos lá. Olha, a segurança. Eu já tenho falado em outros momentos, quando a gente tem a oportunidade de dar entrevista para a imprensa local e também nas nossas páginas, e falamos sobre isso também na questão do debate do dia 24, quando tivemos na RSCom e aquela história toda. Eu acredito que o gestor público, com responsabilidade, ele deve se preocupar em atacar a causa. Porque a consequência é uma coisa mais ou menos assim. Aconteceu um fato lá, aconteceu um acidente, aconteceu um homicídio, aconteceu qualquer fato que gerou aquela violência. Eu ligo para o 190, ou ligo para o setor de saúde, que vai fazer o socorro, que vai fazer o atendimento, ou o pessoal da área de técnica vai fazer a vistoria, vem fazer a liberação, o Instituto Médico Legal, aquela coisa toda. Só que isso é uma consequência. No momento que tu se preocupa em investir mais em educação, com um aparato que dê apoio psicológico para a família, a mão do gestor público tem que estar lá, presente na comunidade, ajudando a família a estruturar a educação dos seus filhos, para que já de pronto, quando eles comecem a frequentar a sociedade, eles não sigam para esse caminho. Sim, parte da educação, né? Que eles partam para o lado do bem. Porque pode ter certeza de uma coisa, depois que o teu filho estiver lá dentro, para ele sair, é difícil. É complicado. Ou tanto seja usuário de droga como sempre componente de algum grupo ou facção, como tu falou, depois que está lá dentro, para ser retirado é muito mais complicado. Então, para te não ter o problema disso, é melhor evitar estar lá, né? Então, acho que a questão Inclusive, né, Jorge, o nosso presidente diz assim que você colocar dinheiro na educação não é gasto, é investimento. Então você investe na educação para não gastar na segurança, né? Então você tem que atacar na base, que é ali que tu forma o cidadão. Então aí, é prevenção, na escola, né? E eu acredito muito na escola de tempo integral, onde a criança vai e passa o tempo todo na escola. Ela não tem o tempo de ficar na rua ou se encontrando com outras questões que possam desviá-la de um caminho, né? Ali dentro ela vai adquirir conhecimento, ela vai aprender a trabalhar, o esporte construindo em si, né? o seu caráter e, né, a sua vida. Eu acho que a prevenção ela é fundamental. Estudos científicos ao redor do mundo têm mais que provado. Vou citar um exemplo, por exemplo, do tabaco, né, que temos muitos fumantes mundo afora. Foi feito um estudo e o gasto que o poder público tem para recuperar pessoas que tiveram problemas com cigarro, ele é maior que os investimentos para não entrar no cigarro. Então a questão do problema da consequência, às vezes se torna muito mais oneroso, muito mais caro, do que você se preocupar, chegar e dizer, olha meu filho, não vai por aqui que aqui vai dar problema contigo. Vai por ali que é o lado do bem.
cultiva boas amizades e cultiva as coisas boas, porque a gente sabe que o problema das facções e da violência em relação ao tráfico acontece dentro do sistema. Pessoas que entram nisso jovens, geralmente a faixa etária vai no máximo até os 35 anos. Essas pessoas ou elas vão presas ou o sistema ali elimina elas. Então, a longevidade de quem entra nesse mundo é muito pequena. Eu linko muito isso na questão do emprego, porque esse pai que já está formado, se ele tem um emprego, está recebendo decentemente, ele consegue dar educação, ele consegue melhorar a questão cultural dele também. Então eu bato bastante nessa tecla que se eu tô empregado, tô trabalhando, eu consigo sustentar minha família. Sustentando minha família, consigo sim dar educação e ajudar na educação para o meu filho, que a gente muitas vezes libera só para a escola, né? Mas teoricamente o governo também tem que dar essa condição para quem não tem isso. Exatamente. Para quem não Exatamente. Tem tido muitos programas nesse sentido para que a pessoa consiga ter uma vida digna, né? Exato. Com qualidade, para também colocar o seu filho, né? Trabalhar essa questão da educação para que ele tenha esse progresso também. Mas focando mais no nosso local, que é Bento Gonçalves, eu acredito que se a gente for fazer uma parceria, porque existem várias coisas que dá para te linkar, né? Questão de empregatícia, que é o caso do empresário, a necessidade de trabalho por quem gera renda, né? E a estruturação de um sistema que possa dar atendimento àquele que não está nativo ainda, que é o caso da criança ou do adolescente que recém está começando a pensar em entrar no mercado de trabalho, né? Então essa mentalidade de conscientizar a família de que ela precisa dentro do seu processo de educação ter um começo, meio e fim, no sentido de encaminhar o seu filho, ele tem que partir de todas as áreas da sociedade, do poder público, da área empresarial, da própria família. Às vezes a família recebe um auxílio, um comentário, um conselho de alguém que é da própria família ou de um amigo que já tem aquela experiência de ter resgatado alguém de volta para sua família. Isso serve como exemplo para ela também se encaminhar dentro desse processo. E o poder público, eu tenho dito o seguinte: em todas as áreas da gestão pública, nós temos que ter capacidade de ser indutores de ideias para facilitar a vida do cidadão e da cidadã. No momento que o poder público perceber que ele está atrapalhando, fica de fora e deixa quem está fazendo fazer certo. A gente só entra em campo quando tiver que ajudar mesmo, né? Perfeito. Isso aí. Vamos lá. Para outro tema. A parte de saneamento básico agora, né? E meio ambiente, né? Meio ambiente. Porque quando eu lembro, olho isso aqui, eu lembro quando eu era instrutor de rafting, né? Aí lembro dos rios que a gente tem por aqui. E quando a gente passava por alguns rios que saem daqui, passam por Bento Gonçalves, que estava fazendo um trekking, uma caminhada, a gente sentia o cheiro, o odor da água. Então a gente sabe que tem muita empresa, muito esgoto que está sendo despejado nesses rios. Qual a proposta de vocês e o que vocês pretendem fazer nessa que parte? É um problema histórico, né? É histórico da cidade. Eu sou do Borgo, então a gente... ali tu tava ali embaixo, até antes de ter aí os dutos, né? Nós conhecemos aqui em Bento a Fundação Proamb, né? Que é uma espécie de instituto que auxilia as indústrias no melhor condicionamento dos seus resíduos industriais, né? Que é um projeto que tem funcionado muito bem. Eu tive a oportunidade, inclusive, de participar de um projeto que aproximou culturalmente, por exemplo, Pinto Bandeira de Bento, que lá em Pinto Bandeira, no final de Pinto Bandeira, ela tem um depósito de resíduos lá que a Proamb usa para colocar lá de maneira segura os resíduos industriais. Mas a questão geral, pensando em saneamento, prevenção de poluição, a gente tem um pontapé inicial que nós fizemos em 2011, se eu não me engano. Quando nós renovamos a concessão da água com a Corsan, por exemplo, a Corsan fez o compromisso de construir em Bento Gonçalves 7 estações de tratamento e fazer um investimento de 60 milhões em 10 anos. Hoje nós estamos em 24, né? Então, esse projeto teria que ter sido realizado até 2021. Não foi. Até onde a gente sabe, até hoje a Corsan construiu uma estação de tratamento. E faltam 6, e o prazo já venceu em 3 anos. E por que, Jorge, que aconteceu isso? Acontece que quando teve 8 anos, o prefeito anterior desse que está hoje, a gente não ouviu nenhuma palavra da administração dizendo: estamos cobrando da Corsan para que
toca as etapas do compromisso com o saneamento de Bento. Não só água potável, a parte de esgotamento e a parte de separação de água de chuva com sanitária de limpeza residencial, com o esgoto em si, né? Então, durante todo esse período, lamentavelmente, né, tanto o anterior como o atual prefeito, a gente não ouviu essas ações, a gente não viu essas ações de cobrança, porque daqui a pouco a administração atual pode dizer assim, não, mas o compromisso do saneamento é da companhia estadual. Mas o compromisso de defender os interesses do cidadão de Bento é do prefeito municipal de São Gonçalves. Então, muitas coisas podiam ter sido realizadas, não foram, infelizmente, e a gente pretende pegar esse assunto com muita garra, com muita fortaleza, porque existe hoje em dia um Código Nacional de Saneamento Básico, que ele tem que ser seguido. Existe um compromisso, inclusive, de todos os municípios do Brasil, que vão seguir esse código para perseguir os 100% de saneamento até 2035. E essa meta já está traçada, né? Então nós temos que nos colocar dentro desse processo e não medirmos esforços para cumprir todos esses regramentos do código que vai, no fim da história, melhorar a qualidade de vida das pessoas, colocando um melhor esgotamento e uma melhor água potável para tomar todos os dias, né? Muito bom. E outro ponto importante que eu acho que, além desses projetos maiores, é a questão da conscientização das pessoas. Exato. Nós viemos aqui, ocupamos um espaço, né, que a natureza nos ofereceu e nós precisamos cuidar. E a gente percebe muito essa questão com a questão do lixo. Então, por isso que eu me remeto ainda à questão da educação básica lá de baixo, para formar esse cidadão de ter esse cuidado. Eu moro no prédio que hoje as pessoas têm lá o lixo reciclável e orgânico, elas não sabem separar o lixo. Ou não sei se não sabem ou se fazem propositalmente. A educação, né? Então, aí também é um problema ecológico, de saneamento, né? Nessa parte do transporte do lixo, a gente tem uma questão muito forte para ser trabalhada. Garibaldi já está trabalhando e nós pretendemos trabalhar em Bento, que existe uma maneira hoje em dia de transformar o lixo num luxo. Tu reciclando 100% do lixo, aquele orgânico tu faz compostagem e aquele que não é possível de ser reciclado, o material orgânico, a gente transforma em energia limpa. E todo aquele material que é vidro, papelão, plástico, é possível de reciclar e reutilizar. É possível que se instale em Bento uma usina que faça todo esse processo. Aí tu transforma a conscientização de quem, o morador lá na casa dele, coloca 4 recipientes, não precisa ser aqueles recipientes fabricadinhos, bonitinhos, não. Tu pega e recorta galão plástico, faz uma estrutura bonitinha, aí coloca separado ali, papel, vidro, plástico, metais pesados, ferro, coisa que seja, para que a gente possa começar lá pelo morador, pela casa do morador, que no final da história tu vai ver que Bento vai zerar o lixo, porque tudo vai ser compostado ou reciclado. Uma conscientização importante, né? Importantíssimo. Cada um fizesse a sua parte, né? Sim. E por isso que é importante ter esse incentivo, né? E aquela coisa também porque a coleta funciona direitinho, todas as coisas, mas o gestor, ele não vai controlar tudo. Então, um pouquinho que você fizer, um pouquinho que eu fizer, um pouquinho que o outro fizer, o rio não vai estar sujo, o mato não vai ser derrubado lá, a mata ciliar não vai ser cortada na beira do rio. E o incentivo é importante. O trajeto qual o valor para fazer essa usina aí? O nosso norte para projeto de lixo zero em Bento, ele passa pelo seguinte: nós sabemos que hoje nós temos uma empresa que presta serviço de coleta e transbordo. O que ela faz? Ela vai lá na rua, ela coleta o lixo, passa pelo transbordo, carrega os caminhões e leva para Minas do Leão. E a prefeitura tem a despesa do pagamento do recolhimento e o pagamento do transporte em toneladas para levar até Minas do Leão. A nossa ideia é fazer uma parceria com a própria empresa que já presta esse serviço para ir gradativamente transformando transbordo em reciclagem. Uma parceria público-privada aí. Público-privado, por exemplo, a empresa, digamos, com o passar do tempo, ela deixaria de fazer o transbordo lá para Minas do Leão, ela reciclaria todo esse lixo e ela própria podia investir na ideia da usina, fazendo uma parceria público-privada, resolvendo esse problema, que vai desde da geração de renda, que é o reaproveitamento desse lixo que dá para transformar em produtos para venda,
como também vai resolver a questão ambiental, né? Mas esse é um processo que passa por tudo isso que o tio acabou de falar. Nós começamos na base, coletamos de maneira correta e aí facilitamos a vida de quem vai dar o prosseguimento e o destino para esse Muito lixo. bom. Vamos trocar de assunto? Vamos lá. É pra gente cumprir o nosso tempo, né? Mas tá bom, Não, o a papo tá programação. bom, o papo tá bom. É, muito bom. Falar um pouquinho sobre defesa civil, a gente comentou no início também, né? Nós tivemos aí um fato no estado, né, que Bento Gonçalves também sofreu, né, a questão das enchentes, desmoronamentos, que foi atípico, né? Já tinha acontecido anteriormente, mas não nesta proporção. Muito grande, né? É muito grande. De que forma, Jorge Dallagnol, a gente vai poder, vocês pretendem, né, tá trabalhando melhor na prevenção disso? O que a gente precisa fazer para ter uma maior, segurança com relação a isso? O primeiro pontapé, eu acho que começa pela conscientização. É aquela coisa assim, como a gente viu vários casos, não em Bento Gonçalves, mas em outras cidades. A pessoa está lá com um risco enorme, mas ela simplesmente não quer abandonar o seu local, não quer deixar a sua casa, não quer deixar o seu prédio. Então a gente precisa trabalhar na cabeça das pessoas que o primeiro passo, você precisa preservar a tua saúde e a tua vida. No segundo momento, preserva a questão material no que for possível, né? Porque enquanto tu tem vida, tu conquista o resto. Exatamente. Agora, se tu perdeu a vida, se foi, acabou. Então a gente sabe o quanto é penoso perder vidas humanas, as pessoas que a gente ama, e também o quanto é penoso tu ver na expressão de uma família, de uma pessoa que diz assim, meu Deus, eu trabalhei com a minha família 30, 40 anos para construir e a tempestade levou tudo embora. Triste demais, né? Então bate um sentimento de muita decepção, as pessoas ficam arrasadas, ficam emocionalmente abaladas e tem algumas famílias que precisam até de acompanhamento psicológico para poder voltar a acreditar que é possível se reconstruir, que é possível recolocar a família. Até porque o entorno também, ele acaba sendo, né? Sim. Tu tem toda a questão do emprego, tu tem uma série de coisas que... né? Teve gente que perdeu a empresa que trabalhava, né? O emprego e a casa, e o carro, enfim, e familiares. É terrível, né? É um conjunto de coisas muito catastrófico, né? Mas eu acredito que como poder público, agora falando sobre aquilo que a gente pode fazer, Bento, por exemplo, não tem um grupo de defesa civil. Dependeu muito da Defesa Civil Estadual e da estrutura federal para poder se defender e fazer todos os socorros. Claro que a sociedade civil, como voluntária, ajudou muito. Sim. Mas quando tu depende de um resgate, quando tu depende de algo mais estrutural, mais pensado, tu tem que ter o corpo de bombeiros preparado, tu tem que ter helicóptero, tu tem que ter vários equipamentos que a população em geral não possui. Então, às vezes, tem pessoas que vêm de fora, oferecem seu trabalho voluntário, mas a questão mais técnica e mais de questão de segurança, de resgate e outras coisas, tem que ser do poder público. Sim. Tem que ser da estrutura do Estado e do país, né? Por exemplo, o governo federal, ele destinou para o Rio Grande do Sul, não sei exatamente, mas foram muitos helicópteros com capacidade de resgate de família, de resgate material, de resgate animal. Inclusive, aqui nós tivemos o batalhão aqui, que também contribuiu muito. Contribuiu muito, né? O exército, né? O exército contribuiu muito. Eu acho que foi muito importante esse entrelaçamento. Um país quando tem uma catástrofe dessa magnitude, não tem como pensar de outra maneira, a não ser colocar tudo que tem de disponível para ajudar. Porque tu está salvando vidas, tu está tentando colocar as pessoas de volta nos seus lugares para elas poderem recomeçar suas vidas. Nós tivemos cidades aqui que foram destruídas 2 vezes. Sim. No caso de Mussum. 6 meses. De Roca Salles também. Foi 6, né? 6, 7 meses. Foram varridas num ano e no outro ano foram varridas novamente. Então até aquela conscientização de projeto. Santa Teresa, por exemplo, sofreu muito com a enchente. Sofre sempre, né? É uma cidade que sempre sofre, né? Então a ideia que se tem é que quando vier para o caso de Bento, que a gente fizer um estudo de recuperação de áreas habitadas anteriormente, que as pessoas pensem, bom, eu vou construir num lugar mais alto, um lugar onde a enchente não vai atingir. Não adianta teimar ali, porque a previsão científica, o estudo científico e as previsões climáticas, elas são de que isso pode se repetir, e muitas vezes. Então a gente tem que estar preparado preventivamente. Essa mudança climática, né, Jorge, ela está perceptível. Está cada vez mais forte. Ano a ano. Ano a ano, isso aí. Então a gente tem que estar preparado. Com um plano emergencial, mas é aquela coisa assim, ó.
Não adianta eu ir lá na tua casa, bater na tua casa e tu tá com a água por aqui e aí eu não vou sair de casa. Cara, mas é a tua vida que tu tá preservando. Sim. Então a gente tem que colocar na cabeça das pessoas que elas precisam se preservar primeiro, para no segundo momento pensar em preservação material. O estudo geológico é importante. O estudo dos pontos maior de risco é muito importante para quando começar a acontecer o problema, já estamos ligados que esse, aquele ponto são os mais perceptíveis de catástrofe. Vamos socorrer primeiro esse pessoal aí que estão mais em risco. Depois os outros estão menos. Tendo em vista, né, o ocorrido, acho que é importante um núcleo de defesa civil, né, que pense, né, de técnicos, acho que necessitamos, né. E um dos setores aí que mais foi impactado com essas catástrofes que deu, que a gente não teve problema de enchente aqui, bem dizer, né? A gente teve deslizamento. Então, Bento, graças a Deus, passamos por essa, teve muita chuva, agora tá acontecendo de novo. Vizinhos aqui, né? Então, a gente acabou ajudando muita gente, né? E foi o turismo, né? O turismo aí foi impactado e ainda está sendo, né? Eu estava presente na reunião do Contur, que todos os candidatos foram, vocês estavam lá também. Foi passado para vocês uma listagem ali de vários itens, aonde foi entregue para vocês, né? E os 3 candidatos, na verdade, deram o ok, o aceite ali de estarem fazendo, estarem cumprindo com aquelas demandas ali do Contur. Certo. Né? Então eu queria aproveitar e deixar para eles, até para trazer quais foram essas demandas e o que vocês pretendem fazer para o turismo, que a gente sabe que é um baita de um potencial, é uma bela de uma região, só que a gente ainda está engatinhando nisso, né? Eu, quando sempre me pergunto sobre questão estrutural e turismo em Bento, eu gosto de citar o exemplo de Gramado. Gramado é uma cidade, é um município que simplesmente respira o turismo, vivencia o turismo 24 horas por dia. Tudo bem. Alguém pode dizer que a principal renda de Gramado é turismo. Tá? Bento tem outras potencialidades. Mas por que Bento não investir para crescer também na questão do turismo, que é considerada a profissão do futuro? A profissão limpa e com maior potencial de crescimento. Porque hoje em dia as pessoas viajam muito, querem conhecer muito aquilo que não tem em casa, elas querem conhecer fora. Então eu sempre tenho dito que Bento, primeiro, tem que se preocupar em buscar investimentos para melhorar a questão estrutural. Teve estradas do interior que foram varridas pelas enchentes, né? Muitas pontes caíram e tem umas que estão sendo recuperadas com investimento federal e parceria com o município de Bento Gonçalves na atual administração. Algumas pontes que caíram aí na região de Bento Gonçalves. Até agora a gente sabe que o governo federal já enviou 24 milhões de obras verbas extras para Bento Gonçalves, mais as individuais que ajudaram a recuperar Vale Aurora 1, Vale Aurora 2, as pontes que caíram, Zimite, Linha Paulina e tantos outros, né, que tiveram que se reestruturar, não só para favorecer a questão do turismo, mas para poder restabelecer essa mobilidade que as próprias famílias perderam quando ficaram isoladas de uma região e de outra. Né? O que a gente tem em mente para isso? Que o governo federal vai ter que investir milhões em Bento Gonçalves para poder fazer essa religação de estrutura para que o turista possa, inclusive, fazer turismo do interior, né? E conhecer melhor a nossa cidade. No que depende do município, do prefeito. Não adianta muitas vezes a gente botar a culpa e botar, o federal tem que mandar. Vamos pensar, vamos imaginar daqui a uns anos que aconteça algo parecido e que novamente aconteça isso e vocês estão lá e que ação que vocês vão tomar vendo tudo isso, já tendo passado por isso? Eu acho que a ação é prevenção, né? Se você quer se prevenir de uma catástrofe, primeiro você tem que trabalhar que a possibilidade de acontecer de novo. Ok. Tá? Agora, você está me perguntando no sentido de socorrer quem perdeu seus bens materiais? Não, utilizar, agora a gente fala da questão turística, de trazer esse turismo para cá, porque eles ficaram com medo de vir, fomentar. Eu acho que a gente tem que refazer esse caminho. Isso. Tem que hoje o acesso está difícil. Reestruturar, a gente tem que colocar a mídia no trade,
para que o turista que vem de fora de Bento Gonçalves, de fora do estado, de repente até de outras partes do mundo, possa saber que essa estrutura foi reconstruída e que ele pode circular de maneira tranquila em Bento, que ele vai conseguir andar em Bento Gonçalves com a estrutura refeita. Mas eu tenho uma preocupação maior em relação à questão do acolhimento e do atendimento. Por que eu vou para Gramado e eu volto de lá encantado? Por que às vezes as pessoas vêm em Bento e não saem daqui encantados com o atendimento? Isso não é questão estrutural e nem questão de ter melhores hotéis ou melhor vinho, é questão de tratamento humano. Voltamos para capacitação. Tá? A capacitação, ela faz o profissional, mas eu acho que junto com a capacitação profissional tem que trabalhar o entendimento para que ele vai atender, que antes de você enxergar na tua frente um turista, uma pessoa que veio de férias, um advogado, ou alguém do interior, por trás disso tem um ser humano. E nós, seres humanos, temos uma carência muito grande de ser bem tratados. Onde você é bem tratado, é tratado com carinho, com educação, automaticamente você vai querer voltar. Então seria de muito prazível para nós, de muita satisfação para nós, você vir visitar como turista a minha cidade e no momento seguinte você me mandar uma mensagem ou ligar e dizer, próximas férias vou passar aí de novo. Por que tu vai passar aqui de novo? Porque tu foi bem atendido, foi bem acolhido. Tu teve algo que te encantou na cidade. E complementando também, Jorge, isso, eu vou colocar uma experiência, porque eu trabalhei no setor de informações turísticas no Catipipa, até ali no início da pandemia, um pouquinho antes, quase no início da pandemia. Depois eu saí. Então nós tivemos esses dois problemas, a pandemia e essas catástrofes que atrapalharam muito o setor hoteleiro, toda a parte dos roteiros também, né? Então, essa capacitação que a gente fala, ela é muito importante. O que eu conversava com o meu coordenador também? A questão de você, quando o turista chega, que você vai mostrar a cidade, mostrar a tua casa para eles, tu vai mostrar tudo que você tem. Aí aqui nós temos 5 roteiros turísticos. Temos Caminhos de Pedras, temos Vale dos Vinhedos, que é mais de 40 vinícolas, temos o Vale Paisagístico, Garota das Cantinas, a cidade, o centro. Aí o turista já fica, meu Deus, eu não vou conseguir ver tudo isso. Então é por isso que eu estou te passando, você precisaria ficar no mínimo 5 dias na cidade para você conseguir fazer uma visita boa. Né? Então é isso que nós temos que vender, para que o turista não chegue aqui, passe o dia aqui, depois ele vai embora. Exatamente. Tem que chegar aqui, passear e consumir, ele ficar. Fazer o comércio, vender, fazer o hotel, ganhar. É bom isso, Daniel, porque o turismo em si, ele é uma série de fatores, né? Justo. E a gente, às vezes, às vezes, quando viajo, ou até mesmo em Bento já tive essas experiências, cara, uma única coisa que pra ti é importante e relevante faz a tua experiência ser negativa. Então, acho que é uma soma de coisas, né? E parte do que tu falou, né? De ter essa ação para fazer as pessoas ficarem aqui e se sentirem bem. Isso, e né? Geralmente quando ele chega, o turista de passeio, de viagem, quando ele já chega, não, eu vim para ver isso. Mas nós temos muito mais que isso. Então tu apresenta para ele, olha, são várias coisas, tem coisas menores, também tem seu valor, tem aquela casa lá, aquela cultura, visita, tenta conhecer. Essa venda tem que ser antes dele vir para cá, né? Exatamente. Isso. Então, mas geralmente essa venda ela é feita com alguns estabelecimentos. Sim. Né? Ela é muito, muito limitada. Você trouxe a questão de Gramado e Canela. Eu tive o prazer de fazer a marca turística da cidade de Canela, lá atrás. Então, a agência de publicidade com familiar. E então a gente conseguiu ver de perto como tudo acontecia ali e como aquela região das hortênsias se vendia lá fora. E essa é a questão, por isso que eu falo na questão de o que o município, e até mesmo a questão privada também, e de que forma o município pode ajudar para fazer essa venda e ele saber que não é a Maria Fumaça, que a Maria Fumaça não é de Gramado. E muitas vezes pensa, tá na serra, o cara só vem pra cá, faz a Maria Fumaça, bota no ônibus, leva de volta. Leva embora. Então é nesse ponto, é como a prefeitura pode ajudar também a fazer essa venda, que a gente sabe que existe várias feiras pelo Brasil afora, que é justamente para isso.
Para mostrar o que é realmente Bento Gonçalves. Né? Eu acho que Bento tem crescido ultimamente na questão do turismo de interior, porque nós temos projetos maravilhosos que são aí do São Pedro e também do Vale dos Vinhedos, porque se você for ver o que o turista pretende conosco aqui, ele não vem atrás de prédios, ele não vem atrás de shopping, ele não vem atrás de estruturas, ele vem atrás de conhecer a cultura que nós temos aqui. Ele vem tentando entender como foi a história do imigrante que chegou aqui não tendo nada e como ele construiu todo esse potencial de riqueza que Bento tem. Uhum. Ele começa conhecendo nossa história tanto na questão italiana como a gaúcha e depois ele passa a conhecer o que a gente oferece de enoturismo, de gastronomia, né? E o porquê de tudo isso, né? Por que a nossa região se consome muita polenta, frango assado, massa? Porque existe uma cultura por trás disso. Por que se faz muito churrasco? Porque atrás disso existe o gaúcho, existe o sistema de vida, existe a cultura gaúcha que oferece esse costume diário nosso que a gente compartilha com ele. Então o turista vem para cá e descobre, olha, eu descobri lá em Bento Gonçalves que a cultura deles começou dessa maneira e o costume deles é por esse e por aquele motivo. Então a gente tem que contar melhor a nossa história para o turista, para que ele chegue aqui e diga, olha, eu cheguei lá, vi um pouco da história italiana, experimentei a gastronomia, fui bem recebido, mas eu vi também que existe a cultura gaúcha, existe a cultura afro, existe a cultura de outras etnias. Eu vou voltar lá e quero conhecer também. É nesse ponto que a gente tem que estar preparado. Uhum. Chegou o cara aqui, nós temos que estar preparados para contar essa história. Então é a preparação humana, é a preparação estrutural para o turista sentir a vontade que vem. Muito bom. Jorge Dallagnol, a gente quer agradecer muito a visita de vocês. A gente teria, cara, papo para muita coisa. Falar a noite inteira. A gente vai voltar, né, Jorge? Vamos combinar. Aí, vamos a gente vai falar de gaita, de... sim. Vamos tocar gaita. Vamos tocar também. Tradição gaúcha. A gente vai... A gente manteve mais ou menos o mesmo tempo, né, para todo mundo. Sim. E as mesmas questões. Mas foi interessante, o papo bem gostoso, bom. agradável. Dá pra ficar 3 horas aqui. E a gente que agradece a presença de vocês. O tema, a gente sabe que essa época aqui é bem complicado, né? É meio corrido. E, gente, muito obrigado e boa noite a Boa todos. noite a Obrigado todos. por quem participou da live também. Participou também. Uma boa noite para todos que participaram. Nós queremos agradecer de forma muito especial o pessoal que acompanhou em casa e dizer que a nossa alma é leve e que nós temos, sim, a plena consciência de que nós viemos nesse mundo para servir. Quando a gente estiver lá dentro do poder público, a gente vai trabalhar muito para que o povo de Bento tenha satisfação de ter dito, olha, valeu a pena apostar nessa pessoa porque está lutando pelas nossas prioridades. E dia 6 é 13, né, Jorge? É isso aí. Muito bom, gente. Obrigado. Obrigado pela presença.